trazendo esses 3 grupos. Eu gosto dessa divisão de 3 grupos alimentares, porque ela é simples e traz os alimentos divididos de acordo com a função que esses nutrientes que mais tem nesses alimentos têm para o nosso corpo, tá? Então, a gente divide em energéticos, construtores e reguladores. Os energéticos são aqueles alimentos que vão oferecer nutrientes que nos dão energia para bater o coração, para pensar, para falar, para fazer exercício. Os construtores oferecem nutrientes que ajudam a gente a construir o corpo, a fazer cabelo, pele, unha, músculo. E os reguladores, aqueles que equilibram o funcionamento. Se eu quero queimar a gordura do meu corpo, se eu quero fazer músculo, se eu quero melhorar meu cabelo, melhorar minha imunidade, eu preciso ter equilíbrio no funcionamento desse corpo. E esse grupo é muito importante nisso. É importante falar que quando eu digo que, por exemplo, os energéticos são alimentos fontes de carboidrato ou também fontes de lipídio, não quer dizer que só tenha carboidrato ou só tenha lipídio nesses alimentos, tá bom? Não confundam um alimento com nutriente. Mas os energéticos são fontes de carboidrato e são fontes de lipídio. Carboidrato a gente tem em todos os cereais, então entra aí arroz, centeio, cevada, quinoa, aveia. Aí vocês já imaginam então tudo que é feito de farinha também, né? Qualquer farinha de trigo, farinha de aveia, farinha de arroz, também é energético. A gente tem os tubérculos, que é a batata, mandioca, mandioquinha, batata doce, cará e inhame, também sendo boas fontes de carboidrato. O macarrão, que é feito de farinha, também entra aí. O milho, também uma boa fonte de carboidrato, também entra aí. E as gorduras, né, fonte de lipídio, que a gente conhece popularmente como gordura. Então, todos os óleos, azeite, manteiga, margarina, o bacon, né, aquela gordurinha do porquinho, são também fontes, são também energéticos. E a maionese, que é base como óleo, também é energético. Dos construtores, a gente tem todas as carnes, então carne bovina, suína, pescados, aves, os ovos, os laticínios, a família do feijão, que a gente chama de leguminosas, então feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, também entram aí como construtores, boas fontes de proteína e outros nutrientes. E sementes oleosas, que são as oleaginosas, amendoim, amêndoas, castanhas, pistache, nozes, avelã, entram nesse grupo também de construtores. Então, a gente tem fontes de proteína animal e vegetal aí, né? Percebam, as leguminosas e oleaginosas estão aí como fonte de proteína vegetal. E nos reguladores, a gente tem todas as frutas, verduras e legumes. E por que eu estou te mostrando isso? A ideia é que você tenha pelo menos um alimento de cada grupo no seu prato ou na sua refeição, pelo menos nas principais refeições, café da manhã, almoço e janta, e talvez até o lanche da tarde, se for possível. E como é que eu trago isso para a realidade? Né? Como é que eu faço isso na prática? Você está me falando aí que tem grupo que constrói, grupo que dá energia, grupo que equilibra a bagaça toda, e aí? Como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Eu estou trazendo primeiro o café da manhã e lanche da tarde, depois vou mostrar também almoço e janta, para que fique bem claro de como é que você monta isso. As possibilidades são infinitas e é isso que é muito legal. Você pode combinar alimentos que você gosta e ter esses 3 grupos, estar bem nutrido e conseguir o teu emagrecimento, conseguir o ganho de massa muscular, conseguir a melhora de imunidade com isso. Vou falar alguns exemplos aqui. Por exemplo, cappuccino, pão com ovo e melão. A gente tem construtor no ovo, no leite, a gente tem um energético no pão e a gente tem um regulador no melão. Olha que legal. Super comum, super simples. Um café e uma tapioca com queijo e frutas, né? Que é esse exemplo mais do cantinho aqui. Um ovo mexido, bolo, né? O bolo pode entrar? Claro que pode, ele é um energético, né? O ovo mexido junto com o requeijão são construtores, e o mamão e o morango que está ali são reguladores. Então as possibilidades são infinitas. Dá para a gente fazer um iogurte, né? Com frutas, granola e semente. Olha uma opção vegetariana aqui para vocês, né? Panqueca de grão de bico com tahine, geleia, maçã e um café com leite de amêndoas. Quem quiser a panqueca de grão de bico, eu passo a receita. E o tahine, quem não conhece, é uma pasta de gergelim.
que também entra ali nas sementes oleosas, então é também um construtor. E tem várias outras combinações até bem diferentes, né? Por exemplo, açaí com frutas, nibs de cacau, que é o cacau torradinho puro, e amêndoas. Uma coisa legal desse grupo das oleaginosas, e amêndoa é uma delas, é que eles meio que fazem parte dos 3 grandes grupos. São fontes de gordura boa, então eles são energéticos, são fontes de proteína vegetal, então eles são construtores, e são fontes de fibras, vitaminas e minerais, então eles são reguladores também, né? Um jeitinho super simples da gente deixar uma refeição completa. O overnight, não sei se você conhece essa opção, é a gente deixar o iogurte ou o leite com aveia, um pouquinho de molho, fica tipo um pudinzinho, e você pode acrescentar frutas, castanhas na hora que você vai comer. Geralmente a gente faz de noite para comer no dia seguinte, então por isso que se chama overnight. Isso também pode ser uma vitamina, né? Aquele dia que você está com pressa, mas quer fazer uma refeição completa, bate um leite com fruta e aveia, por exemplo. Pronto, você já tem uma refeição completa. E coisas bem diferentes, mais regionais, né? Um café com leite com uma mandioca cozida, ou um inhame cozido, né? Um cará e frutas. Um sanduíche com queijo, com verduras e frutas, e um suco de sobremesa. Um suco de sobremesa não, um suco acompanhando, né? Então, e temos muitas possibilidades, como essas que eu estou trazendo para vocês. Essas fotos são do Guia Alimentar da População Brasileira, é um livro do Ministério da Saúde. E aí vocês veem infinitas possibilidades, com pão, com tapioca, com cuscuz, com bolo, né? Vários tipos de fruta. Então dá para fazer muita coisa diferente. Depois vocês olhem o PDF e tirem aí dessas combinações algumas que vocês gostam. E como é que a gente faz um almoço e um jantar? Olha que prato simples. Eu tenho ali alface com tomate, abobrinha grelhada, pode ser qualquer outro legume, frango assado e um arroz com feijão. E a gente tem todos os grupos compondo esse prato. Uma refeição super simples. Todo mundo tem medo de comer macarrão quando vai fazer dieta, né? Quando quer emagrecer. E olha aí o macarrão. Claro que ele pode fazer parte. O macarrão não é um energético? Se ele é feito de trigo, hoje a gente tem macarrão de arroz e de milho também, mas acaba sendo energético de qualquer jeito, né? Não é um energético? Para deixar essa refeição completa, o que você precisa? Construtor e regulador. O construtor pode ser uma carne moída, uma macarrão bolonhesa. O tomate até, né, o molhinho de tomate a gente pode até dizer que ele é aí um regulador. E uma salada com vários tipos de regulador. O prato fica muito mais colorido, mais legal e tem todos os grupos. É uma refeição completa. E aqui também várias combinações bem brasileiras, né? Com muito arroz e feijão, ou até outras leguminosas, que nem a lentilha, trazendo legumes às vezes só cozidos, e às vezes em formato de salada, né? Pode? Claro que pode. Não é sempre que você vai ter todos os dias no teu prato uma salada e legumes cozidos, ou uma folha refogada, que nem um couve, por exemplo. Não é sempre que você vai ter tudo. Sempre que você puder, você terá, mas se não for possível ter todos, você pode colocar só o legume ou só a salada. E até fazer preparações que combinam grupos, né? Por exemplo, olha essa berinjela aí, assada, recheadinha com carne moída. A gente já tem um regulador e um construtor numa preparação só que já virou a mistura. E pratos mais típicos, né? Uma sopa de legumes e o açaí com farofa. O açaí não é uma fruta doce, tá? Nem ele, nem o abacate. A gente aqui coloca açúcar. Se você é da região, não é da região norte, né? Que come o açaí mais em natura. O resto do Brasil praticamente come açaí doce, né? O açaí aí, ele está sem açúcar, então ele está ao natural, acompanhado com farofa. E achei importante lembrar que a ervilha é um construtor, então ela acaba sendo uma fonte de proteína nessa sopa de legumes. Mesmo que essa sopa de legumes não tenha carne, então pode ser uma opção vegetariana aqui também. Olha o macarrão aí de novo, né? E os reguladores também podem estar junto com a preparação, que nem está nesse prato de carne moída com legumes incorporados, ok? Então, espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você, e eu quero te falar que você precisa colocar isso em prática.
experimenta, se dê a oportunidade de experimentar esses grupos no teu dia a dia. Então, sugestão, pega o PDF, né, ou veja o vídeo de novo e escolhe combinações que eu mostrei aqui. Você pode ir pausando o vídeo se você quiser. Escolhe opções que eu trouxe, combinações que você acha legal e leva para o teu planner. Pega um planner ou agenda, uma folha de caderno, o que você quiser. Pode ser o meu modelo de planner também. E monta as refeições que você vai fazer na próxima semana. Usa combinações que eu coloquei aqui. E cria as tuas combinações, né? Como eu falei, as possibilidades são infinitas e são mesmo, né? Você pode fazer combinações muito diferentes e ainda assim ter uma refeição completa. Traz isso para o teu planner, né? Faz um cardápio semanal, faz um planejamento. Quando a gente está tentando mudar, precisa ter planejamento. Depois isso fica mais natural. Monta a sua lista de compras para você ter esses alimentos na tua casa e traz teus objetivos para a agenda. Leva a lista de compras, o dia que você vai fazer compras para a agenda. Né? Se você não trouxer os teus objetivos para a agenda, se você não colocar lá o dia e a hora que você vai fazer, dificilmente você vai conseguir colocar essas coisas em prática, porque elas são novidade. Né? No começo, todo mundo que está mudando precisa disso. A gente precisa trazer isso para a agenda, senão vira sonho. Né? Uma meta que você não coloca o dia que você vai fazer, você não traz para a agenda o dia e a hora que você vai fazer, vira sonho. Ela fica lá, ai, como eu queria, como é melhor, e a gente nunca consegue pôr isso em prática. Então, traz para a agenda. Pratique muitas vezes, eu estou em cima do pratique, né? Não sei se está escrito ali. Pratique muitas vezes. A gente repete o mesmo comportamento e aí ele vira hábito. E qual que é legal disso? Quando ele vira hábito, automatiza, você não precisa mais pensar. Quando você vê, você vai estar suavemente fazendo essas combinações, fazendo essas escolhas. E aí isso acaba te ajudando a sustentar os teus novos comportamentos, a sustentar a perda de peso, por exemplo, a sustentar o ganho de massa muscular. Tá?